de Cristo esteja cada irmão e irmã aqui neste momento em que nós queremos refletir sobre a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. João, capítulo 8. Versículos 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Deus abençoe o meditar dessas palavras. Esta reflexão é baseada num texto, num vídeo que o pastor Cláudio Duarte colocou na internet e trouxe ali considerações bem interessantes sobre esse assunto. Eu fiz uma adaptação do que ele coloca neste vídeo. Aliás, até se os irmãos quiserem acompanhar, né, essa mesma mensagem pregada pelo pastor Cláudio Duarte, pode fazê-lo. Evidentemente que a maneira como a mensagem é transmitida é bem diferente, né? Mas também palavra do Senhor, sempre edificando. Não é à toa que a gente colocou aqui como base o vídeo que o pastor Cláudio postou. Meus irmãos, existem alguns países do mundo nos quais a pornografia ela é proibida. E se alguém for pego com material pornográfico, essa pessoa ela pode ser presa ou fuzilada. Em Cuba é assim, e na Coreia do Norte não é diferente. Em 2013, uma ex-namorada de Kim Jong-un, a cantora Yeon Song-woo, foi levada para o pelotão de fuzilamento com outros músicos, acusada de ter participado de um filme erótico. E ela foi morta apenas 3 dias depois de ter sido detida, porque não é permitido qualquer ligação com material pornográfico neste país. Se alguém é descoberto, é fuzilado, e em Cuba é preso. Então, punições a pessoas envolvidas com práticas imorais não é exclusividade dos tempos de hoje. Aliás, até nos tempos bíblicos, se uma pessoa fosse pega em adultério, era punida com a morte, conforme nós lemos aqui em Levítico 20, versículo 10. Até eu convido a igreja a ler junto comigo esse texto. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Então era assim o rigor da lei também nos tempos bíblicos. Então, para evitar que fossem pegas, as pessoas então se entregavam aos seus impulsos durante
porque o risco de ser pego à noite é menor. Aliás, até durante a noite pode acontecer muitas coisas. E muito do que acontece durante o dia é reflexo daquilo que nós fizemos ou fazemos durante a noite. Esse texto de João, capítulo 8, ele trata de duas pessoas que fizeram coisas muito diferentes durante a noite. A primeira pessoa a qual me refiro é Jesus. Diz o texto que Jesus, durante a noite, ele entregou-se à oração. Diz o texto que ele permaneceu no Monte das Oliveiras, refletindo, orando, e aí então, de madrugada, ele voltou ao templo. E logo cedo, uma multidão começou a se aproximar do templo e do próprio Cristo, e as pessoas vinham procurá-lo, porque queriam ouvir o que ele tinha a ensinar. E aí então Jesus ajudou as pessoas, porque ele sabia aproveitar bem a noite. Durante a noite, ele entregou-se à oração, na reflexão, ele experimentava também tentações, e pela oração e devoção, ele as vencia todas. E aí então, ele se preparou bem à noite, para que durante o dia pudesse prestar um serviço às pessoas. Também no mesmo texto diz que na mesma manhã, quando o dia raiou para Jesus, também esse dia raiou para uma mulher. E esta mulher, ela também tinha uma grande multidão em volta dela, como também havia uma grande multidão em volta de Jesus. Só que as pessoas, a multidão que estava em volta de Jesus, assim estava porque queria ouvir os seus ensinamentos, enquanto que a multidão que estava em volta, em redor da mulher, as pessoas estavam assim porque queriam apedrejá-la. Mas o que fez aquela mulher durante a noite? Qual foi o crime que ela cometeu? E o texto é bem claro. Ele fala que essa mulher esteve numa cama onde não deveria estar, com alguém que não era dela. E como foi pega em flagrante adultério, provavelmente arrastaram-na, quem sabe até seminua, para fora da casa. E como previa a lei de Moisés, prepararam-se para apedrejá-la até a morte. Uma curiosidade: o texto ele não fala nada a respeito do homem adulto. Tanto é que a manchete ali, né? A mulher adúltera em destaque. Poderia ter também ao lado a mulher adúltera e o homem adúltero. Mas aqui não fala nada do homem adúltero. Mas certamente ela não estava adulterando com a cadeira, ela não estava adulterando com a porta. Havia um homem por detrás da situação, e o texto nada fala sobre ele. Quando a casa caiu, ele deixou a sua amante na mão, não tentou defendê-la. E quem sabe até, o texto não fala isso, mas quem sabe até, o homem adúltero se juntou à multidão que queria apedrejá-lo. Quem sabe ele dizia: vamos ter que apedrejar sim, essa mulher adúltera. Quem sabe ele estava no meio da multidão. E aí, meus irmãos, quando a pessoa cai em tentação, quando ela tem que arcar com as consequências do que fez de errado, ela fica sozinha. Todo mundo se volta contra ela, inclusive aqui o texto diz, o próprio amante. Evidentemente que aquela mulher não era nenhuma santa. Ela sabia que era errado fazer o que ela estava fazendo. Ela achava, porém, que fazendo o que fazia ou o que fez,
ela jamais seria descoberta, porque ela fez à noite. Ela achava que o seu pecado estava bem escondidinho, mas não estava, porque alguém dedurou ela. Talvez até uma vizinha, pois se a mulher adúltera usava a noite para adulterar, quem sabe a vizinha da frente usava a noite para sondar a vida dos outros e fofocar. Mas sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém que nos conhece. Deixa eu contar uma história para vocês. Um certo pastor, desiludido com o ministério e com o próprio casamento, resolveu extravasar. Ele foi até um bordel. Daí era tarde da noite. Antes dele sair, ele tomou todos os cuidados para ver se a esposa já havia se recolhido dos seus aposentos. E aí, quando ele teve a certeza que ela já estava dormindo, ele saiu. O pastor queria extravasar. Procurou um lugar bem retirado, onde seus congregados provavelmente jamais passariam por ali naquela hora. E lá dentro, então, do bordel, ele olhou de um lado, moça bonita, olhou do outro lado, mais moça bonita, e uma moça chamou a atenção dele. E aí ele pensou: mas é com essa que eu vou. E aí então ele olhou para ela e ele percebeu que ela olhou para ele. E quando ele viu que ela olhou para ele, ele pensou assim: é hoje. E aí então ele fez um gesto com a mão para ela: vem aqui. E ela lá de onde ela estava, ela falava: não, eu não vou. E ele insistia: vem aqui, vem aqui. E ela insistia: não, eu não vou. Até que ele então resolveu aproximar-se dela e disse: escuta, o que está acontecendo? Eu estou chamando você. Ao que a moça respondeu então: pastor. E quando ela falou pastor, ele gelou na hora. Daí ela falou assim: pastor, não adianta querer tirar eu daqui e me libertar, porque daqui eu não saio e ninguém me tira. Meus queridos, sempre tem alguém que nos conhece. Por isso não existe pecado perfeito. Aquela moça, ela conhecia o pastor. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, é um momento muito especial esse para a gente se perguntar: o que nós temos feito de nossas noites? Sempre tem alguém que sabe o que nós temos feito em nossas noites. Sempre tem alguém que nos conhece. Quando que o pastor ia imaginar que num bordel uma mulher que trabalhava lá poderia conhecê-lo? Mas ela o conhecia. Ele pensou que estava seguro, ele pensou que ninguém lá o identificaria, mas ela o identificou. Sempre tem alguém que está olhando para a nossa vida. Se não são pessoas, mas com certeza o próprio Deus sabe o que nós estamos fazendo na calada da noite, talvez na frente de um computador, ou talvez diante de uma revista de conteúdo moralmente reprovável, ou quem sabe num determinado lugar onde achamos que estamos ali absolutamente seguros, que ali ninguém vai descobrir que eu estou ali, mas sempre tem alguém que nos conhece. E aí um dia a casa cai, como caiu para essa mulher adúltera, pois o dia amanhece para todos, e as consequências do que nós fazemos à noite então ficam evidentes. Aquela mulher, ela não conseguiu controlar os impulsos,
e se entregou a uma noite de amor que quase lhe custou a própria vida. Será que era assim? Será que era este o rosto desta mulher adúltera? Será? Será que foi essa cena que as pessoas presenciaram? Será que Jesus ficou nesse posicionamento? Será? Pelo que o texto diz, sim. E essa mulher, como ela não conseguiu controlar os impulsos, aí ela viveu uma experiência tão difícil como aquela. Essa questão dos impulsos é uma questão bastante complexa. Aliás, até eu compartilho com a igreja o conceito do termo impulso ou pulsão, que em psicologia significa o conjunto de comportamentos dirigidos para um determinado fim. Por exemplo, o impulso da fome nos conduz à procura de alimento. O impulso da ingestão de bebida alcoólica nos leva ao local onde ela é encontrada. O impulso sexual leva ao comportamento, uma situação, e ao comportamento dirigido para o ato sexual. E nós temos muitos impulsos: comer demais, beber demais, dormir demais, gastar demais. Quer dizer, o impulso em si, ele não é uma coisa errada. O problema é quando a gente não o controla mais, quando ele passa a nos controlar. Mas o impulso do sexo, e principalmente o impulso descontrolado, é de uma força avassaladora, que se não for controlada e subjugada, ela trará para dentro do lar, para dentro da vida conjugal, consequências terríveis. E aí então a pessoa pode dizer assim: mas pastor, a carne é fraca, eu não consigo controlar os meus impulsos. Meus irmãos, se a gente não consegue controlar os nossos impulsos, realmente nós estamos com um problema. Mas não é só um problema físico, nós também estamos com um problema espiritual. Porque se nós não conseguimos controlar os nossos impulsos, e se nós não estamos fazendo nada para controlá-los, isso mostra que nós conhecemos Deus muito fracamente, muito de leve. Porque às vezes diz: não, eu creio em Deus. Mas será que você realmente conhece o Deus em quem você tem crido? Você sabe que a Bíblia diz que Ele é suficientemente maior para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos? Ou seja, se eu não consigo controlar o meu impulso, eu vou falar com o meu Deus, eu vou pedir forças para Ele, e Ele vai me ajudar a me controlar, a me dominar, porque realmente essa é a fraqueza de muitos. E quem sabe às vezes a gente nessa hora pensa: não, mas isso é uma exclusividade minha, só eu não consigo controlar os meus impulsos. Não é. Muitas pessoas têm essa dificuldade, muitas. E talvez muitas pessoas estão até desesperadas por não poder controlar esses impulsos. E aí então cai em pânico, cai em desespero total. Mas a Bíblia diz aqui que nós não devemos nos desesperar, porque nós temos que conhecer este Deus em quem nós cremos, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então recorramos a Ele, porque se nós deixarmos os nossos impulsos à vontade, eles cobrarão um preço muito alto pela nossa falta de controle. E não é sem motivo que a vida conjugal de muitas pessoas está à deriva. Não é sem motivo, não é. Não é sem motivo que as pessoas, os casais, em alguns momentos de sua vida matrimonial, o casal olha um para o outro e diz assim: mas realmente eu acho que é melhor a gente separar porque não está dando mais certo. E talvez não está dando mais certo porque um dos problemas que esse casal está vivendo é a falta do controle dos seus impulsos, não só
só impulsos sexuais, também esses, mas muitos outros que acabam trazendo consequências e ameaças terríveis à vida matrimonial. E aí eu falo da questão da bebida, aí eu falo da questão dos gastos, gastar-se demais, aí eu falo também da questão de comer demais, aí eu falo da questão, muitas questões colocadas, quer dizer, os impulsos não são só direcionados à questão sexual, mas a questão sexual também está dentro desses impulsos. O impulso até que Deus colocou dentro da gente quando fez homem e mulher, mas que ele precisa ser canalizado para ser usado da maneira correta, da maneira como Deus, da sua palavra, nos orienta. E aí então nós olhamos para o nosso texto, e aí nós vemos que os escribas e fariseus realmente sabiam que Jesus estava ali no templo, ensinando as pessoas. E aí então o que eles fizeram? Eles levaram aquela mulher que não controlou os seus impulsos, levaram aquela mulher adúltera até a presença de Jesus, e diz o texto que eles queriam testá-la. Fizeram essa mulher ali ficar diante de Jesus, no meio de todas as pessoas, para que todos pudessem ver bem a cara daquela pecadora, e queriam saber qual era a opinião de Jesus sobre o caso. Aí então eles citaram a lei de Moisés, como se Jesus não soubesse, né? E perguntaram a opinião de Jesus sobre o assunto. Eles queriam ter algo para acusar Jesus, porque se Jesus falasse, não gente, não vamos relevar, vamos perdoar esta mulher, eles diriam, está vendo? Está indo contra a lei de Moisés, porque lá na lei de Moisés diz que tem que apedrejar, tem que morrer o adúltero e a adúltera, então ele está infringindo a lei de Moisés. Se ele falasse assim, não, vamos apedrejar essa mulher, vamos lá gente, eu jogo também a pedra, daí as pessoas diriam, mas ele fala tanto em misericórdia, tanto em amor, como é que agora ele vai ser o primeiro a jogar a pedra? Ou, conforme também alguém disse, né, que as leis romanas proibiam que os judeus ali, entre eles, usassem o castigo para uma forma de punição de crimes. Mas enfim, eles queriam colocar Jesus numa saia justa. E aí Jesus não disse que a lei estava errada, ele não entrou no mérito da questão da lei, ele disse apenas o seguinte, que aquele que estiver sem pecado seja o primeiro a atirar a pedra. E sabe quem que deveria atirar a primeira pedra? As testemunhas. Porque para haver uma acusação, tinha que ter também 2 ou 3 testemunhas. E aí então, quando as testemunhas começavam a jogar as pedras, eram as testemunhas que tinham que começar. Daí quando as testemunhas começavam a jogar as pedras, as outras pessoas podiam acompanhar também, e aí todo mundo atirava a pedra no pecador ou na pecadora até a sua morte. E aí Jesus, com aquela calma lá, ele escrevendo, sabe Deus o que, lá no chão, daí ele olhou, então, se alguém então não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto ele é bem interessante, porque no versículo 9 diz assim, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, as pessoas respeitadas na sociedade, até os mais jovens. E aí então a gente vai percebendo aqui que na verdade todos aqueles estavam sendo acusados pela própria consciência, largaram as pedras e foram se retirando um. Eles também tinham as suas noites, eles também faziam coisas que achavam que ninguém estava vendo, eles também estavam se acabando e acabando com seus casamentos, eles também tinham culpa no cartório,
E por isso diz o texto que eles estavam acusados, sendo acusados pela própria consciência. A diferença era que o que a mulher fez havia sido descoberto, mas aquilo que os outros faziam na calada da noite, não. E aí, depois que Jesus viu os acusadores indo embora, os que também tinham as suas noitadas, os que também faziam as coisas escondidas, diz o texto que um a um foi para casa. Depois que Jesus viu os acusadores indo embora, ele fala para a mulher: cadê o povo? Ali, versículo 10. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela olhou para ele assim, imagina a cena. Ninguém. E aí então Jesus olha bem para ela, diz: olha, também eu não te condeno. E diz para ela assim: agora vai e não peques mais. Ou Jesus diz assim para ela: irmã, vê se para de se envergonhice, para de ficar de cama em cama, para de trocar de homem cada vez, pois as pessoas que estavam ficando com ela só queriam usá-la, pois na hora que ela mais precisou, o seu amante deixou ela sozinha, sofrendo as consequências de um ato feito a dois. E para quem gosta de flertar com o perigo, para quem gosta de dar as suas paqueradinhas, tendo a sua esposa, o seu marido esperando por ele, por ela em casa, quem acha que ninguém vai descobrir, ninguém vai saber, vou fazer bem escondidinho. Meus irmãos, essa palavra para Jesus, essa palavra de Jesus é para nós. Ele está dizendo para nós: parem de se envergonhar, parem de flertar com o perigo, parem de achar que fazendo as coisas erradas à noite vai estar bem encoberto e ninguém vai descobrir. Vai e não peques mais. Pare de se envergonhar. Cuida da tua mulher, cuida do teu homem, cuida dos teus filhos. Alguém vai descobrir, alguém está vendo. Se nas caladas da noite nós não estamos fazendo o que Jesus fazia à noite, que ele usava a noite para a oração, para a reflexão, para a devoção, para o preparo para o dia que tinha pela frente, que ele tinha que ajudar as pessoas. Amados, essa era a maneira como Jesus fazia um bom uso das noitadas dele, ajudando a si próprio, se fortalecendo na fé, no espírito, principalmente, porque a luta dele era grande. Não que a gente não deva ter os nossos momentos de intimidade com a nossa esposa, claro que sim, e bastante, namore bastante, faça muito sexo, marido e mulher, façam isso, façam bastante, com qualidade, com amor, mas não se esqueça, toda vez que nós colocarmos o nosso pé fora desse plano de Deus, onde Ele quer que nós desfrutemos da nossa intimidade com a nossa mulher e com o nosso marido, toda vez que nós experimentarmos colocar o pezinho para fora da área em que Deus delimitou, para ali nós desfrutarmos de uma vida feliz, uma vida conjugal abençoada, toda vez que colocarmos o pezinho para fora, alguém está vendo, e nós vamos ser descobertos, mesmo que seja à noite escondidinho, nós vamos ser descobertos. E se nós não formos descobertos por pessoas, Deus está vendo, Ele está nos acompanhando. Agora, por outro lado,
esse texto também ele tem um lado evangélico. Porque se por um lado a mulher pecadora foi abandonada pelo amante, se ela esteve sujeita a pedras, ou seja, essas pedras significam o julgamento que as pessoas fazem de nós, pessoas que querem julgar os outros, sendo que elas também têm culpa no cartório, e que ninguém tem o direito de julgar ninguém tem o direito de julgar pedra em ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. E esta mulher que esteve frente a frente, diante dessas pedras aqui, que quase a levaram à morte, se realmente tivessem sido atiradas contra ela, essa mulher que foi abandonada pelo amante, foi acolhida pelo Salvador Jesus, porque entre ela e a morte estava Jesus. Por isso Jesus podia condená-la, por isso ninguém podia condená-la, pois ela confiou naquele que tem o poder de nos livrar da condenação. Nem Jesus a condenou. E nós lemos essa passagem bíblica muito interessante em Romanos capítulo 8, versículo 1, quando diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, por um lado, se o dia daquela mulher começou mal, por outro lado terminou bem, porque ela encontrou o Salvador Jesus. Jesus era o único que podia fazer algo para restaurar a vida daquela mulher, porque ela até então só tinha algozes que queriam destruir a vida dela. Jesus foi o único que ficou perto dela quando todos se afastaram, porque é assim, meus irmãos, quando a casa cai, todo mundo se afasta. Todo mundo se afasta. Todo mundo não. Jesus não se afasta. Jesus sabe que naquela hora, quando todo mundo abandonou aquela pessoa, Ele diz: agora ela está pronta para me receber. Agora ela está pronta para entender o que é ser um Salvador, enquanto nós precisamos de um Salvador. Porque Jesus é o único que não se afasta de nós. Ele é o único que não se afasta de você quando todos se afastam, quando tudo parece estar perdido e sem solução. Aliás, até o diabo quer que você se sinta que não tem mais jeito para você. Ele quer semear e cultivar o desespero em teu coração. Ele quer dizer para você: não tem jeito mais para você, você está perdido, você está no inferno. Mas, meus irmãos, sempre tem jeito, sempre há esperança. Está vendo aquela mão ali? Aquela mão estendida para aquela mulher é a mão de Cristo. É a única mão que se estende em nossa direção quando a casa cai. É o único que pode salvar. E em Cristo ainda podemos ter esperança, movidos por este amor. E graças ao mesmo Jesus, nós podemos canalizar nossos impulsos para dentro dos propósitos de Deus. E Ele nos ajudará sempre nesse santo propósito. Queridos irmãos e irmãs, o dia amanhece para todos. Que ele amanheça radiante para vocês, que ele amanheça bonito, convidativo, para você contemplar a beleza do Senhor nosso Deus, e mostre a plenitude desta beleza, perdoando nossos pecados e nos acolhendo como seus filhos amados, em nome de Jesus.